a situação do socialismo hoje é uma coisa muito difícil, porque a experiência histórica que nós tivemos a partir da Revolução Russa de 17, aliás, antes da de 1905, que foi o marco também, mas principalmente a de 17, ela, na verdade, propagou pelo mundo todo um processo revolucionários que atingiu a China, que atingiu Cuba, que historicamente foram sendo propagadas. Só que a burocracia soviética se encastelou no poder, colocou a teoria de socialismo num só país, que é impossível disso acontecer, e o certo é que tem um marco nessa história, que é a derrubada do Muro de Berlim, nos idos de 89. Coincidentemente, em 89, os ministros da Fazenda dos países capitalistas se reuniram em Washington, certo? Para analisar mais uma das crises que o capitalismo atravessava, e ali saiu um documento chamado Consenso de Washington, que eram os pressupostos básicos para a implementação do projeto que foi conhecido como projeto neoliberal, que na verdade era uma nova face do capitalismo para explorar mais e mais, o projeto que colocava o Estado mínimo, as privatizações, certo? Toda uma lógica que foi implementada de 89 para cá, e aqui no Brasil nós iniciamos principalmente a partir do governo de Collor de Mello, mas o Sarney já começou a dar os primeiros empurrões no seu governo. Mas foi a partir do Collor de Mello, efetivamente, que se começou a implementar no Brasil esse projeto. Na Argentina também. E isso era uma lógica do capital que nós estamos atravessando hoje, para eles resolverem os seus problemas, à custa do empobrecimento da população mundial. Segundo o geógrafo marxista norte-americano David Harvey, de 46 até 1970, houveram 58 crises econômicas. De 70 para cá, já houveram 378 crises econômicas. Crises econômicas em países, como aconteceu no México em 94, ou em 99 no Brasil, ou mesmo lá em 80 anterior no Brasil também. Ou seja, tanto as crises econômicas em países diferenciados, como crises econômicas mundiais como essa que nós estamos atravessando. O certo é que o resultado dessa política econômica, para vocês terem uma ideia, segundo dados do Banco Mundial, o que o capitalismo provocou com esse planeta, além da sua destruição e a destruição do homem, hoje nós temos 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na miséria. Esse é o resultado. Que vivem com $1,25 ao dia. 1 bilhão, antes os dados deles eram com $1, então eram 980. Aí eles subiram, fizeram uma avaliação, seriam $1,25. Então subiu para 1 bilhão e 400 milhões, da onde a maioria está localizada na África, mas o Brasil tem 40 milhões de pessoas nessas condições. Então daí dá para vocês perceberem toda a situação que nós estamos atravessando, da violência urbana, de meninos de rua, de pessoas, de mendigos, de pessoas que vivem nas ruas, que estão aí abandonadas pelo Estado. Então essa situação que nós estamos vivenciando hoje, ela, como uma crise mundial, ela afeta, a partir da sede do Império Norte-Americano, e o resultado até hoje, já de outubro para cá, já houveram 6 milhões e meio de norte-americanos que perderam seus empregos. Acampamentos antes, ou estacionamentos que foram cedidos em alguns estados dos Estados Unidos para aqueles norte-americanos que tinham ainda trailer, que era comum a casa e o trailer para as suas viagens, perderam a casa e tiveram que morar nesses trailers em estacionamentos. E quem não tinha trailer, agora já tem acampamentos de barracas. Portanto, mostra claramente que eles estão tentando solucionar um problema que foi criado pelo grande capital, e quando se vê as medidas que estão sendo tomadas é para proteger o grande capital. Capital financeiro que efetivamente dá as cartas no mundo, mas principalmente
De 89 para cá, foi avassalador. Essa situação. Poder dos bancos e conglomerados financeiros, né? Porque hoje, se vocês não sabem, a Volkswagen tem seu banco, a GM tem seu banco, né? Todas as empresas automobilísticas têm seus bancos, além de outros bancos que existem. Então, o dinheiro que eles estão pedindo para o governo não é para ampliar a produção de automóveis, é para resolver o problema da inadimplência das pessoas que compraram carros financiados através das suas financeiras. É certo? Então, essa situação, companheiros, quando se fala a nível mundial, nós não podemos esquecer da China. A China, que foi a grande fábrica capitalista das últimas décadas, né? Hoje, a produção chinesa reduziu, a exportação caiu em 24% e as importações em 25%. O que significa isso? Significa que países como o Brasil, que forneciam soja, o petróleo, que forneciam, na verdade, aço, principalmente para manter a máquina chinesa funcionando, isso agora entra numa crise também grande e que afeta a economia de vários países, inclusive o nosso, também, além das nossas crises aqui. Justamente por causa dessa redução da produção. E tem um nome que não estou lembrado agora, de como eles chamam as pessoas que vieram do campo para a cidade, o que ampliou muito o número de trabalhadores operários na China, né? Para vocês terem uma ideia, só nos últimos períodos tem 130 milhões de chineses que caíram no desemprego e não tem alternativa para voltar para o campo e não tem alternativa na cidade. Porque ali tudo são números estratosféricos, né? Na China. Países como o Brasil também toma dimensões grandes, porque nós temos aqui cerca de 200 milhões de habitantes, mas pessoas consideradas miseráveis, né? São consideradas assim, são 40 milhões. É muita gente também. Tá certo? Isso significa que essa crise, a tendência é elas propagar. No Brasil, para vocês terem uma ideia, que o Lula disse que era uma marolinha, que não ia afetar a economia brasileira, alguns meses atrás, de 2007 para cá, porque essa crise não começou em outubro do ano passado, ela já vinha dando sinais de antes, né? De 2007 para cá, foram 2 milhões de trabalhadores que perderam emprego, e de outubro para cá, foram 1 milhão.